Neotestamentária. Uma igreja neotestamentária, ela precisa, em primeiro lugar, a igreja, ela é um agrupamento de pessoas em congregações locais e unidas pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, mediante o poderoso testemunho da igreja, os pecadores são salvos, nascidos de novo. Em terceiro lugar, o batismo no Espírito Santo será pregado e concedido aos novos crentes. 4. Os dons do Espírito Santo estarão em operação. 5. Para dirigir a igreja, Deus lhe proveu um ministério quíntuplo, o qual adestra os santos para o trabalho do Senhor, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que são dons de ministério. Em sexto lugar, os crentes expulsarão demônios. 7. Haverá lealdade absoluta ao evangelho, ou seja, aos ensinos originais de Cristo e dos apóstolos. São fundamentos. 8. No primeiro dia da semana, a congregação local se reunirá para adoração e mútua edificação através da palavra de Deus. Tem referência bíblica, mas eu não vou citar. A igreja manterá a humildade. Isso aqui é 9. Número 10. Aqueles que perseverarem no caráter piedoso e nos padrões da justiça ensinados pelos apóstolos serão ordenados ministros para a direção da igreja local. Aquilo que o Fabiano leu em Atos 20. Cuidai da igreja na qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. A palavra bispo significa superintendente, que é um coordenador de um grupo de igrejas, como hoje um pastor presidente, né? Vamos ver. 11. Semelhantemente, a igreja terá diáconos responsáveis para cuidar dos negócios temporais da igreja. 12. Haverá amor e comunhão no espírito evidente entre os irmãos. Uma coisa muito importante. 13. A igreja será uma igreja de oração e jejum. 14. Os crentes se separarão dos conceitos materialistas prevalecentes no mundo, bem como de suas práticas. Isso é um meio de ganhar dinheiro. Tem que estar de acordo com a palavra. Em 15º, haverá sofrimento e aflição por causa do mundo e dos seus costumes. Se o mundo está em conformidade com a igreja, não tem perseguição e não tem pelo que lutar. Não tem como lutar contra de algo que está sendo favor. Então, quando a gente não gosta, a gente luta contra. Em 16º e último lugar, a igreja trabalhará ativamente para enviar missionários a outros países, que é aquilo que a gente falou no trimestre passado. Então, o Novo Testamento eu coloquei aqui alguns hebraísmos. Temos aqui o de preferência, de escolha. Amei Jacó, aborreci Esaú. Não quer dizer que Deus odiou Esaú, mas a partir do momento que Deus diz sim para Jacó, para Esaú é não. Então Deus escolheu para ser ali a descendência que viria Jesus, escolheu Jacó e não Esaú. Não há injustiça da parte de Deus. A gente sabe muito bem que é mais ou menos o princípio de um casamento. Você não precisa sair dizendo não para todas as mulheres. A partir do momento que você disse sim para uma, para outras todas é não. Então você não está sendo injusto. Você simplesmente fez uma escolha. Então esse é o princípio. E a própria Bíblia diz que quando Rebeca estava grávida, foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Jacó compra a primogenitura de Esaú. Jacó engana seu pai com pele de cabrito, faz um guisado, se passa pelo seu irmão, recebe a bênção e não precisava nada daqui, porque Deus já tinha escolhido ele do ventre. Então a escolha de Deus, ela é soberana. E uma coisa que eu percebo às vezes, as pessoas inseguras, com medo de perder seu lugar, sua posição. Se o que você tem for promessa de Deus e o que você é foi Deus que fez você ser, só você pode estragar isso. Então, se não fizer escolhas erradas, você se manterá. Se fizer escolhas erradas, vai se quebrar sozinho. Porque a pessoa de fora não tem tanto poder assim. É isso que eu penso. Então, o que Deus deu, está dado. Poderia que Esaú tentasse matar Jacó? Poderia, mas não matou. A palavra de Deus permaneceu firme. Poderiam ter matado Jesus quando nasceu? Morreram 2000 infantes, mas Jesus não, porque Deus avisou, vai para o Egito porque a coisa vai ficar feia aqui. Infelizmente outros morreram, né? Mas Jesus não. Havia um propósito a Jesus a fazer. Então o mal, ele está aí, porque há de se perguntar, né, por que as outras 2.000 crianças, né, as outras crianças não foram salvas, né? É uma pergunta que a gente faz, porque em Atos 12 também, o mesmo Deus em Atos 12 que salvou Pedro da prisão, permitiu que Tiago fosse morto por Herodes. Por Herodes, decapitado. E a gente tem questões que a gente não sabe. Isso, e que não são respondidas agora, né? Não. Que um dia serão respondidas. A escolha de Deus. Por que escolheu um para viver e o outro para morrer? Por que Estevão foi escolhido para morrer? A semente dele foi uma coisa tão forte que a igreja nunca mais foi a mesma. Mas ele teve que morrer. Jesus teve que morrer. Mas muitos tiveram que viver. Muitos ressuscitaram. Então eu acho que a igreja, ela é a igreja com essas características. É aquilo que o Fabiano leu. A igreja é a igreja quando ela é dirigida e protegida pelo Deus que a elegeu. É isso que a Bíblia fala.
Porque nós temos que cuidar que temos duas igrejas, né? Temos a igreja visível, institucional, temos a igreja invisível, que está dentro dessa igreja, que essa é a verdadeira igreja. Então nós devemos estar dentro dessa igreja invisível. A igreja visível, ela tem todo tipo de coisa que às vezes desagrada, porque há pessoas que não foram mudadas, estão ali e representam muito mal. Mas a igreja, ela não tem mancha, mancha, é por conveniência, não tem mácula, não tem ruga e nem coisa semelhante. Foi que E sofre os intempéries da vida por amor a Cristo, né? Suporta, né? Sofre e suporta. Por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Sabe o seu lugar e sabe o que lhe espera, né? Então ele suporta. Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste, governada pelo sucessor de Pedro, pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XV, do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus, através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito Santo, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23. Efésios capítulo 2, versículos 2, capítulo 2, versículo 22. E Hebreus capítulo 12 e versículos 23. Então nós temos aqui essa definição que vai trazer como substituto de Pedro. Nós não temos isso. Até porque, como o irmão Eliel falou, a igreja do primeiro século ela não era organizada, não tinha uma instituição e essa hierarquia. Então, cada cidade havia os seus bispos, né? Havia os responsáveis. E os apóstolos, né? Circulavam e traziam os ensinos, né? Os fundamentos e como até mesmo as cartas do apóstolo Paulo às congregações, aos líderes, trazendo correção aos problemas, né? Agora aqui com Constantino, porque até o terceiro século houve muita perseguição, e perseguição perversa, né? Sim. O Império Romano está passando aí por uma degradação, e aí Constantino, ele não torna a igreja oficial, mas ele apoia a igreja, né? Ele vai apoiar a igreja. A igreja oficial de Roma ele só vai ter lá em Constantinopla, né, em 380. Mas ali já há o apoio e não há mais a perseguição. E aí é assinado o tratado. E aí segue-se agora a igreja perseguida, porque até então, se você se denominasse cristão, você pagava com a sua própria vida, né? E agora com a igreja sendo apoiada, agora você tem o status do governo e as pessoas começam a vir. Aí começa a vir os cristãos nominais. E nominais.